Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje a palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, do 1 até o 16. Naquele tempo Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide vós para a nova vinha, para a minha vinha, e vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que ia receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a eles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós temos aqui uma passagem que vai nos mostrar sobre a misericórdia de Deus quando nós nos arrependermos. Quando há o arrependimento, não importa para Deus se nós vivemos uma vida toda correta ou a vida toda em erro e depois no final se arrependemos. A questão aqui é: muitas pessoas deixam ou não se convertem acreditando que dará tempo para se arrepender no final. E isso é muito sério e normalmente não dá tempo. Normalmente acontece uma coisa inesperada e não dá tempo. Então, nós precisamos endireitar a nossa vida enquanto podemos. Esse negócio da dieta, segunda-feira eu vou começar uma dieta. E com isso você come muito no final de semana. Porque sempre é na segunda. Daí chega a segunda-feira, acontece alguma coisa e não começa a dieta. Então é isso, queridos irmãos. Nós não podemos esperar para nos converter. Nós não podemos esperar para pregar e anunciar a verdade. Não é tempo de enrolação. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo tenso com o caso dos ceifamentos dos nascituros, que querem aprovar. Só que temos alguns aí, entre aspas, influenciadores com milhões de seguidores, influenciadores católicos, milhões de seguidores e nenhuma palavra a respeito dessa situação. Aquele que ficar omisso também pagará. O patrão está passando e chamando, mas aqueles não querem responder esse chamado, olha, ali haverá choro e ranger de dentes. Diante de uma situação
que nós temos, tão clara para defender a fé e defender a vida, nós não podemos ficar calados. Eu até via uma publicação do padre Overlan, em que ele vai dizer, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, em que ele vai dizer que a verdade ela é básica para aquele que anuncia a palavra de Deus. Ou seja, nós estamos num cenário totalmente contrário aos ensinamentos de Deus e as pessoas não falam nada, não anunciam. Aí nós vemos aqueles que realmente estão pregando a verdade e aqueles que não estão falando nada. Por exemplo, a página Eclésia Católica foi derrubada. O Instagram também do padre Leonardo, derrubado. Ué, o que eles estão falando de tão grave assim? Estão denunciando essa situação aí que está ocorrendo. E o padre Overlan vai dizer o seguinte: o pregador deve dizer a verdade, mesmo quando incomoda muitos. Não deve pregar movido por suas ideias, mas por Cristo e seu Evangelho. O objetivo é agradar a Deus e a ninguém mais. Só assim o pregador será a boca de Deus, um pastor segundo o coração de Cristo. Só assim Deus falará por meio de sua boca. Quando a verdade é dita, é pregada, é o próprio Deus que fala. Ou seja, diante desse cenário que nós temos, nós não podemos ficar calados. Temos que anunciar. Porque se não anunciarmos, o patrão terá passado para contratar e nós teríamos, no caso, dito não a ele. Não quero ir trabalhar contigo. Se a gente nega a verdade, a gente não quer trabalhar com Deus. A gente trabalha com o inimigo de Deus. E só para fechar, quando, diante dessa situação, não fala nada, olha o que São Padre Pio falou sobre essa questão. Quando virdes uma alma que anuncia o ceifamento dos nascituros como algo bom, sabereis que nela reina o príncipe das trevas e sua eternidade está por ora no livro da morte. Ou seja, há situações que não há negociação. Há situações que não há negociação. Nós temos que falar de alguns assuntos, mesmo que corramos riscos, porque senão nós seremos omissos diante de Deus, diante do mundo. E diante do mundo, nós temos que anunciar a verdade. Se não anunciamos, nós renegamos a Cristo, renegamos a verdade, renegamos Deus. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei.